Fala, jovens e nem tão jovens assim. Eu sou Natália Carnelos e esse é mais um QA com IA. Vem comigo! Oi, pessoal! Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho aqui do Cloud AI, tá bom? Vocês devem estar vendo a carinha dele aí. E nós vamos falar um pouquinho dele especificamente da aba do menu ali de projetos, tá bom? Bom, pessoal, acho que vale a pena a gente começar dizendo aqui que isso está disponível, tá? Nas contas gratuitas, que é o meu caso aqui, inclusive, eu estou usando uma conta gratuita. É, ele tem uma limitação de 5 projetos, tá, pessoal? Mas acho que super atende aqui a gente, porque a gente está precisando aqui, né, para o nosso aprendizado, tá bom? Bom, então, para quem nunca viu, né, eu tô aqui no Cloud AI. Vou acessar a aba projetos aqui para vocês verem, tá? Aí vocês podem ver que eu já tenho aqui dois projetinhos, né? E na verdade, esse V2 aqui é a melhoria desse primeiro, tá? Bom, então vamos lá, né? O que, que são esses projetos, tá? Os projetos, eles permitem, pessoal, que vocês criem espaços de trabalho independentes, tá bom? Isso é muito legal. Com seu próprio histórico de chat, né? Sua base de conhecimento. Então, dá para fazer inúmeras coisas com isso, tá? Bom, dentro de cada projeto, pessoal, a gente pode fazer o upload, tá? De documentos, né? Para fornecer contexto, tá? Então você pode fazer upload de documento de texto, de código, do que você achar que for relevante para o seu contexto, né? Para dar o contexto para ele do seu projeto. Bom, isso evita, né, pessoal, que a gente precise reescrever o mesmo contexto, né? Ou reenviar, né, os mesmos documentos a cada novo chat, nova interação ali, tá? Bom, então a gente entendeu aqui que o projeto ele é um espaço de trabalho independente, a gente consegue entender que a gente faz upload de documentos para dar contexto, né? Bom, vamos lá, vamos lá. Eu vou clicar aqui no meu projetinho, tá bom? Então aqui eu abri o gerador de script de testes APIs V2, tá bom? Então aqui o que que fala? Qual é a minha descrição, né? Checklist de testes de API Vader e arquivos Swagger como guias para geração do script, né? Então, e saída de script de teste automatizado conforme linguagem de programação e frameworks escolhidos, tá bom? Até vi aqui agora que está escrito errado frameworks, depois eu corrijo. Bom, beleza, então vamos lá. O que que eu usei, né, de documento aqui para dar o contexto? Eu usei duas coisas. Vamos lá. Esse é um Swagger, tá, pessoal? Vale a pena eu dizer, esse Swagger aqui, eu faço a mentoria do Júlio de Lima 2.0 e esse Swagger eu peguei do curso, tá? A gente usa lá esse sisteminha para aprendizado e eu peguei o Swagger lá mesmo, tá? Não inventei nada não. Peguei lá pra gente poder usar pro nosso aprendizado aqui. Bom, então ele fala aqui que ele é uma API de transferência bancária, né? Tem a descrição, vamos lá para os endpoints, que é o que importa pra gente. Então aqui ele fala, né, que tem o barra login, que é um post, né? Aí ele fala aqui que para fazer esse post precisa de username, de senha e que se responder 200 aqui vai retornar um token, né, pra gente. E descendo aqui ele fala também dos possíveis erros de retorno, né? Então, se tiver parâmetro ausente, ele vai retornar um 400, credencial inválida 401, método não permitido 405, erro interno de servidor 500. Legal, né? Seguindo, a gente chega aqui e tem um post de transferência, né? Que a gente precisa passar conta, origem, destino e valor. E aí pode estar transferência realizada com sucesso, né? Parâmetros de transferências inválidos, enfim, vários erros aqui podem acontecer também. Aí se a gente for seguindo aqui, né? Aí a gente tem um get da lista das transferências realizadas, enfim. Aqui tem bastante coisa, tá, pessoal? Não vou passar tudo aqui não, mas ó, tem bastante coisa, tem bastante endpoint aqui dentro. Beleza.
O segundo documento que a gente forneceu aqui como contexto é esse Vader aqui. Deixa eu puxar ele aqui para vocês da minha outra telinha para vocês verem aqui. Então, né, fala aqui do Vader, né, da heurística, né, tem uma explicaçãozinha aqui, aí fala V de verificação, A de autorização, D de dados, E de erros, R aqui de resiliência resposta, beleza. Aqui fala um pouquinho de boas práticas, mas é isso. Então, a gente forneceu também, né, a heurística de Vader aqui como contexto. Beleza? Deixa eu fechar aqui agora. Beleza. Então, esses dois documentos é o que a gente forneceu como contexto. Aí, pessoal, vale a pena a gente mostrar aqui também esse cara aqui, instruções. Eu vou dar um editar aqui para vocês verem quais foram as instruções que eu coloquei aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui papel, né? Você é um engenheiro de qualidade, especialista em testes de API, automação de testes e qualidade de software. Seu objetivo é ensinar conceitos, gerar casos de teste, aplicar metodologia descrita no Vader, gerar scripts automatizados, utilizando como fonte principal a documentação do Swagger, né, disponibilizada no projeto. Além de gerar código, você deve explicar conceitos utilizados e tal. Aí, esse arquivo, pessoal, ele é um pouco extenso, eu vou tentar passar um pouco rápido aqui para vocês, tá bom? Então, eu não vou ficar lendo tudo. Objetivo, né? Auxiliar os profissionais da área, né? Que estão implementando testes de APIs e tal. Fontes de conhecimento. Utilize como fonte primária, né? O Swag e o Vader que a gente colocou aqui. Sempre que uma resposta puder ser fundamentada nesses arquivos, cite isso explicitamente, tá bom? Exemplo, né? De acordo com o Swagger, né? Conforme descrito no Vader, tudo mais. Público. As respostas são destinadas principalmente para QAs, iniciantes, plenos, sêniores. Estilo das respostas, né? Responda sempre de forma técnica, né? Clara, estruturada, didática, enfim. Esse cara aqui é bem legal, tá, pessoal? Esse aqui é bem interessante pra gente. Sempre vale dar uma olhada, uma atenção nesse cara aqui. Quando o usuário, né, solicitar a geração de scripts automatizados, antes de gerar qualquer código, né, pergunte qual a linguagem de programação que vai ser utilizada, qual framework vai ser utilizado, qual endpoint deve ser automatizado, né? E aí você pode dar a opção, você quer automatizar esse endpoint específico, né? Sei lá, login, transferência, ou você quer automatizar todos os endpoints disponíveis no Swagger. Isso é mais pra gente ter essa opção mesmo, assim, sabe? De repente a gente gerar para tudo ou a gente escolher um endpoint. É bem legal isso. Somente, né, após obter essas informações, você gera os artefatos solicitados. Tá. Geração de casos de teste, sempre que gerar, considere, né? Aqui tá. Poderia ser heurística, acho que ficaria melhor, né? Heurística Vader. Mas tudo bem, depois eu ajusto. Aí aqui tem algumas técnicas, né? Partição de equivalência, análise de valor limite, enfim, tem bastante coisa aqui. Vamos seguir geração de testes automatizados, né? Os scripts gerados devem seguir boas práticas, né, da linguagem escolhida. Então, sempre que possível, né, código limpo, baixo acoplamento, alta reutilização, métodos pequenos, uma boa organização das pastas, né? Enfim, bastante coisinha aqui para ele seguir. Utilize padrões reconhecidos, né, para automação de testes quando aplicável. Beleza. Validações do teste. Em uma requisição bem sucedida, realize apenas uma chamada e valide, né, na mesma execução ali, status code, o response, campos obrigatórios, esquema, não gere uma segunda requisição apenas para validar o corpo da resposta. Tá.
Isso aqui, eu tô até lendo aqui pensando, foi o seguinte, quando eu criei a V1 lá, que depois eu vim melhorando um pouquinho, ele fazia isso, ele fazia uma requisição, validava que deu 200. Aí ele fazia outra requisição, validava o response. Aí ele fazia outra requisição e validava qualquer coisinha. Então ele fazia, tipo, muitas requisições para validar, tipo, que deu 200, que veio como resposta, enfim, o response veio tais campos, então ele fez isso e aí eu falei, não, não faça dessa forma. Utilização do Swagger, né? Nunca invente. Isso é importante, tá, pessoal? Né? A gente sempre fala que das alucinações, né? E isso daqui é muito importante a gente colocar, tá? Nunca invente. Quem usa aí sabe, às vezes inventam endpoints, inventa payload, é uma loucura. Então é importante colocar isso, tá? Nunca invente. Endpoints, métodos, payloads, enfim, nunca invente. Né? Caso alguma informação não exista no Swagger, informe explicitamente ao usuário, né? Não vai inventar nada. Vamos lá, boas práticas, né? Então sempre incentive ali, né? Testes independentes, legíveis, né? Pensando no nosso amiguinho que vai mexendo no nosso código depois. Então ele aqui passa também algumas coisas legais ali, né? Explicações, né? Sempre explique, né? O que está sendo validado, por que é importante aquela validação, qual risco ela reduz, qual técnica de teste está sendo aplicada, né? Quando gerar código, explique brevemente sua estrutura antes de apresentá-lo. Vamos ver. Limitações. Caso alguma informação esteja ausente na documentação fornecida, informe isso claramente ao usuário, né? Nunca apresente informações como se estivessem no Swagger ou no Vader, né? Quando elas não estiverem, tá? Então, isso também é importante colocar, viu, pessoal? Prioridade das fontes, então sempre tente achar aqui no Swagger, no Vader, né? Se não, beleza, vai pro conhecimento geral do modelo, né? E segue ali. E padrão dos scripts, né? Então aqui a gente fala ao gerar, né? Siga essa ordem, né? Explique rapidamente, identifique o objetivo, liste as validações que vão ser realizadas, gere código completo. Enfim, explique as principais partes do código e sugira melhorias, né? Os cenários adicionais que poderiam ser implementados, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, falei que ele era um pouquinho extenso. Voltando, a gente tem aqui então esse projeto, que a gente forneceu esses dois documentos como contexto e demos essas instruções. Beleza. Agora, bora lá, né? Vamos usar, vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Então, vou colocar aqui, gere teste automatizado. Sei lá, vamos ver o que vai acontecer. A ideia aqui é que ele pergunte pra gente. Lembra que a gente falou pra ele, ó, pergunte sempre, linguagem usada. Vamos ver como que vai ser. Bom, beleza. Por enquanto tá indo bem. Ele perguntou aqui, né, qual linguagem. Vou pôr. Aqui a gente pode escolher a linguagem. Eu vou pôr JavaScript e TypeScript, que na mentoria 2.0 a gente usa JavaScript, tá? Então vou pôr aqui. Qual framework né, teste será utilizado? Não vou pôr nenhum desses, tá? Vou pôr. Eu quero super teste, tá? Mais Mocha. Mocha barra Shai. Vou pôr esses aí. E por último, né, ele está perguntando qual endpoint deve ser automatizado. A gente quer que faça o login, transferências, contas, vários. Tá. Aqui, só um ponto, eu acho que ele deveria ter, por exemplo, nessa opção 4, ele poderia ter colocado que vários, eu acho que ele poderia ter colocado todos, que acho que ficaria melhor, foi como a gente falou, né? Você quer login, transferência, conta, ou todos, né? Então, mas é o que eu falo, a gente vai usando, pessoal, e a ideia aí é a gente apertando os parafusinhos, né? E melhorando ali nas nossas instruções ou fornecendo mais contexto para que fique cada vez mais próximo daquilo que a gente tá querendo, tá? Mas beleza, aqui eu vou pôr para ele fazer do login pra gente, tá bom? Deseja automatizar apenas este endpoint ou todos os endpoints do Swagger? Então, aí agora ele tá me perguntando isso, eu acho que poderia ficar melhor daquele outro jeito que eu falei, mas beleza, eu vou pôr aqui apenas o endpoint selecionado. Né? A gente poderia ter diminuído uma pergunta aí, né?
Seriam só 3 perguntas e não 4, né? E na terceira já ficaria mais claro ali, mas tudo bem. Bom, ele tá falando aqui, a gente pode ver, ele tá consultando o Vader, né? Pra geração ali dos testes. Bom, vamos ver o que vai sair aí, né, pessoal? Bom, vamos lá. Com base no Swagger, né? O endpoint post login. Recebe username, senha, retorna 200 quando dá sucesso, 400 quando os parâmetros estão ausentes, 401. Então aqui ele fez uma breve explicação ali do que ele encontrou. Conforme o Vader, né, a metodologia orienta a cobrir. Tá, tudo bem, eu não usaria metodologia, né? Usaria heurística, mas tá tudo bem. Aí ele fala aqui verificação, autorização, tá bom? Objetivos do teste. Aí ele põe aqui validações planejadas, né? Então, login com credenciais válidas, username ausente. Aí aqui, né, ele fala um pouco aqui, né, da dimensão do Vader. Aqui ele fala, né, verificação, aqui é erro. Opa, cliquei aqui. Aqui é erro, aqui é autenticação, aqui é erro, aqui é dados. Então ele vai explicando um pouco aqui, tá bom? Aí ele pôs aqui, eu li um não funcional aqui, até queria, cadê? Eu vi alguma coisa aqui escrito não funcional, aqui, não funcional. Tempo de resposta dentro do limite aceitável, legal, tá bom. Ele fez um teste aqui, né, do R do Vader, e tá falando aqui que é não funcional, legal. Bom, vamos lá, né. Aí ele pôs uma observação de limitação, Swagger não define exemplos de credenciais válidas. Ah, tá bom. Tudo bem. Ele fala aqui algumas coisas que não estão ali no Swagger, tá bom? Aí ele falou como ele vai estruturar o projeto. Beleza. Explicação das principais partes. Tudo bem. Então ele explica ali cada trecho, alguma coisa assim, né? Sugestões de melhorias, tá bom. Ele fala aqui que depois dá para criar alguma coisa de melhoria aí, cenários adicionais, né? Tipo esse cara aqui, né? Cenário 500. Automatizar exigiria simular falha de infraestrutura, né? Fora de um escopo de um teste e tal. Segurança, tá? SQL injection aqui, tudo bem. Então, tá. Ele fala algumas coisas que ele sugere aí, né? E aí, enfim, pessoal, né? A gente chega aqui no nosso código, né? Que é o que a gente quer. Então, ele... Dá pra ver aqui que ele criou um readme, ele criou o nosso teste, ele tem um features aqui, um env, enfim, vamos lá. O que interessa pra gente aqui é o nosso login.teste. Vamos ver como que ele fez isso aqui. Então a gente pode ver aqui que ele usou o super teste, né, que eu falei, usou Shine. Então vamos lá, post login, né? Describe, post login, describe cenário positivo, verificação. Beleza, então ele vem aqui. Aí ele pega aqui um payload válido do features lá que ele criou. Beleza, tá. E aí aqui ele começa as validações, né? Então ele valida aqui status 200, valida outras coisas. Tá. Entendi. E assim, né, pessoal, vou dar aqui o que eu acho, né? Uma opinião pessoal minha. Aqui, eu não gosto desses comentários aqui, tá? Por exemplo, status code, né? 200 para sucesso. Eu acho essa linha aqui muito simples, acho que todo mundo entende, nós estamos validando o status 200. E aí, eu não gosto, tá? Desse comentário. Eu gosto de comentário no código só para aquelas coisas que a gente sabe que tá... não tá tão explícito no código e quando o nosso amigo for mexer ele vai ficar com um pouco de dúvida. Então eu gosto de pôr um comentário ali, sabe? Agora esses comentários aqui assim eu não gosto muito, não. Mas é pessoal, né? Bom, seguindo aqui, ele fez aí um outro describe aqui, né? Campos obrigatórios ausentes, né? Tá falando dos erros ali. Aí ele fala aqui, né? Username não for enviado 400, se a senha não for enviada 400, se nenhum parâmetro for enviado 400.
Aí aqui ele fala credenciais inválidas, né? Então ele passa as credenciais, mas estão incorretas. Beleza. Aqui ele fala deve retornar, tá? Aqui legal, né? Ele método não permitido, né? Ele fez acho que um get aqui e recebeu 405. Legal, pessoal. Dá para melhorar bastante, tá? Mas vale lembrar que, né, a primeira execução nossa aqui, eu acho que tem. Eu já tinha feito outras, né, que eu comentei até que eu fiz alguns ajustes. Já essa é a V2, né? Na V2 é a nossa primeira execução. Eu acho que vale apertar umas coisas, né? Os parafusinhos, acho que dá para melhorar bastante, mas eu acho que para um começo tá bem legal. E principalmente a gente pensar ali, né, no nosso dia a dia, eu sempre falo isso, né, no nosso dia a dia, como o tempo que a gente economiza, né, se a gente fosse sentar, fazer tudo isso, né, codificando ali, a gente levaria muito mais tempo. Então eu acho que é um bom ponto de partida, tá? Então que a gente, em 1 minuto, a gente teve esse resultado, acho que é um bom ponto de partida e, né, melhorando as instruções, o contexto, tudo mais, dá para melhorar também. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso. Esse foi o nosso aprendizado aqui de hoje. E até mais. Até a próxima.